Salve os irmãos com a paz do Senhor. Glória a Deus. Quero convidar os irmãos a estar abrindo as nossas Bíblias no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo de número 11. A partir do versículo de número 20. Amém? Marcos, capítulo de número 11, a partir do versículo de número 20, nessa versão diz assim a palavra do Senhor: De manhã, ao passarem, viram a figueira seca, desde as raízes. Pedro, lembrando-se, disse a Jesus: Mestre, vê, a figueira que amaldiçoaste secou. Respondeu Jesus: tenha fé em Deus. Eu lhe asseguro que se alguém disser a esse monte: levanta-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu lhe digo: todo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhe sucederá. E quando estiverem orando, se tiver alguma coisa contra alguém, perdoe, para que também o Pai Celestial lhe perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está no céu não perdoará os seus pecados. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos começar por parte, irmão. Foi falado aqui nessa noite sobre o marketing religioso e a propaganda que alguns ministérios fazem na vida de certas pessoas. Cria uma expectativa, né? E os irmãos que conhecem bem, eu também vim desse meio, eu sei que fazem propaganda e não lembram o nome de Deus, e nem o nome de Jesus Cristo, seu Filho, e muito menos do Espírito Santo. E começam a falar: domingo a Maria vai pregar. Conhece a Maria? Maria Sapatinho de Fogo. Deus tem usado poderosamente. Entendeu? Eles começam a fazer uma propaganda: olha, a Maria do Sapatinho de Fogo vai pregar. E quando ela fala, não Deus, quando ela fala, é patatolina. Ou revela o CEP, revela o endereço, sabe? Até o CPF da pessoa, RG e tudo. Né? O evangelista estava falando sobre pastores famosos, né? Então, eu vejo assim, eu cheguei ao entendimento que estar na igreja, estar no ministério, estar obedecendo a Cristo é como um casamento. Amém? Vocês entenderam? Vocês entendem bem a ideia do casamento? Ou está tentando? Dá para trocar de esposa também? Não. Dá para trocar de esposa? Não. Todo dia você tem que ver o seu esposo. Todo dia você tem que ver a sua esposa. Na igreja é assim.
Há pessoas que reconhecem: nossa, a minha esposa é maravilhosa. Embora eu não aconselhe você dizer isso, porque esse título é exclusivo de Deus. Ele é chamado maravilhoso. Então eu não gostaria de ter um título que é dado somente a Deus. Nem Jesus quis esse título de bom, quanto mais maravilhoso. Mas o nome dele é maravilhoso. Está lá. Isaías trouxe a revelação que um dos nomes dele é maravilhoso. Conselheiro, Deus da paz, Deus forte. Daí por diante. Então, quando você vai para a igreja, você não tem que gostar do pastor. Não tem nada a ver com isso. Quando você vai à igreja, você não tem que gostar da pastora. O pastor, eu estou falando do ofício do Espírito, da pastora, ofício do Espírito. Você tem que sair da tua casa, você veio à igreja culto, ou você veio ver o pastor famoso? É show? Hã? Aí vou ver o fulano de tal. Aí fulano tem o nome de imperador, fulano tem isso. Entende? Arrebata a multidão. Tem mais de 2 milhões de pessoas. Eu quero estar nesse nível de sucesso. Barca furada. Eu vou lá porque o pastor tal vai bata tolina, barca furada. Não tem nada a ver se ele é santo ou não tem nada a ver se Deus usa ele ou não. Se você não reconhecer Deus, é Ele que está no controle das nossas vidas. Se você sair da sua casa, hoje muitos crentes não têm esse pensamento, mas se você sair da sua casa e dizer assim: olha, não importa quem Deus vai usar, mas Deus vai falar comigo. Não importa quem Deus vai usar, mas hoje Deus vai me curar, no corpo, na alma, na mente. Não importa quem Deus vai usar, lá nesse ministério, aonde o Senhor me guiou para ir, aonde o Senhor me plantou, aonde eu estou colocado, o Senhor vai levantar alguém, e eu vou ser curado, liberto, transformado, renovado, regenerado. Esse é o compromisso com o Senhor. Segundo ponto que Deus falou sobre essa noite, tudo ligado a crer e a fé. Deus usou um jogo, não sei se os irmãos entenderam. Falou sobre Sansão. Você conhece a história de Sansão? Sansão recebeu o Espírito quando nasceu? Não. A Bíblia diz que quando ele foi gerado, o Espírito Santo encheu ele dentro do ventre. Então não foi quando ele nasceu. Antes de nascer, ele já era cheio do Espírito Santo. O único homem na Bíblia cheio do Espírito Santo ao ser gerado, não ao ser nascido do ventre. Não dá a cara no mundo para receber o Espírito. Ele recebeu antes do ventre da sua mãe. Olha o tamanho de compromisso com Deus. Deus não fez isso depois. Ele foi o único homem. Estou falando de homem, não dos filhos de Deus. Até João Batista, Jesus considerou homem. Depois de João Batista, ele disse: olha, os que são meus filhos são maiores, que tem o Espírito Santo. Não há como superar isso. Ele foi cheio do Espírito Santo para fazer uma obra: proteger, guardar o povo. Sim ou não, o povo de Deus? E o irmão João leu aquela parte que ele encontrou uma queixada fresca, não estava muito seca. E com essa queixada ele matou 1000 homens. E depois de toda a batalha, você viu que teve batalha? Teve batalha. Acabou a batalha que ele fez. Deus me fortalece porque a coisa foi feia, o pau quebrou e eu estou só o pó da gatinha, como diz por aqui. Foi assim que ele falou? Não, preste atenção no que Deus está falando. Eu não falo como uma pastora Freire, assim diz o Senhor. Preste atenção no que Deus está falando. Quando terminou a batalha, o que ele fez? Foi louvar ao Senhor. E Deus consagrou o lugar como monte da queixada.
Ei, irmão, você pode ser consagrado como monte do Senhor. Você pode ser a ferramenta que Deus quer usar. Eu não sei se os irmãos entenderam, mas Deus está falando. Por causa que ele usou a queixada, o Espírito usou a queixada, o lugar foi chamado de monte, né? Deixa Deus fazer a obra através da sua vida, para consagrar o lugar que você está, o trabalho que você está, a casa que você está, o casamento que você está, os seus clientes, não importa. Deixa Deus trabalhar na tua vida. Mas depois da batalha, depois de um dia de trabalho, cansado, o que ele fez? Foi louvar ao Senhor. Ah, Senhor, também veio o teste final. Você prestou atenção que veio o teste final? Ele derrotou seus inimigos, louvou o Senhor ergueu um altar, em memória a tudo que aconteceu, mas veio a prova da sede. Irmão, você seria terrível, sede. Mas o que ele fez? Ah, esse Deus é frágil, não foi? Eu matei 1000 outros com essa queixada, louvei ele, e eu não tenho uma botija de água aqui para me beber, fresquia. Que Deus é esse? Vou parar, hein? Pode matar o povo de Israel à vontade. Foi assim que ele falou? Não, ele foi orar. A Bíblia diz que tudo que você for fazer, antes apresente ao Senhor em oração. E ele fez isso. O que ele fez? Senhor, Tu és o Deus que agiu na minha vida, Tu és o Deus que me deu poder para matar os inimigos do povo de Israel, a Tua obra, a qual o Senhor me chamou. Eu estou no propósito, né? Vou usar o termo da irmã, né? A missionária Marlene. Eu estou imbuído na causa. E até agora, né? Será que esse mesmo Deus vai me deixar com sede? O que diz a palavra, meu irmão? Deus abriu um buraco na terra, e da terra, do buraco da terra, brotou água, e ele bebeu até se saciar. Irmão, se você tivesse entendido, você tinha dado um grito de glória. Está dizendo que se você está compromissado com a obra de Deus, fazendo a vontade do Senhor, a sua oração será respondida de maneira a você beber até ser saciado. Amém? Seja saciado nessa noite em nome do Senhor Jesus. Seja livre da prova, da escassez. Seja livre da prisão. Seja liberto em nome do Senhor Jesus. Esse é o ministério de Deus na nossa vida. Cura e libertação. Seja curado no teu corpo, na tua alma, de todo o estado. Seja liberto em nome do Senhor Jesus, no teu corpo, na tua alma, na tua mente, no campo espiritual. Seja livre. Aleluia. Terceiro ponto. Paulo e Silas estavam presos estavam presos em cadeias espirituais, prisão física, por fazer a obra. Apanharam em praça pública, seminu. Não é o nosso caso, glória a Deus, estamos na graça. Amarraram as mãos dele sobre o tronco. Eu fui estudar sobre esse negócio há muitos anos atrás. Sabe por que amarraram as mãos dele, irmãos? Porque tinham medo das suas mãos. Colocava a mão, alguém levantava. Colocava a mão, o demônio saía. Amarra a mão, os troncos. Amarra os pés. E eles ficaram com as mãos atadas e os pés amarrados. E não é na posição que você pensa, um pertinho do outro assim, não. É assim. E as pernas assim, né? Aí perto da meia-noite, o pastor estava falando, leio aqui, Atos. Perto da meia-noite, Silas, seu bobão, não era assim? Voltava. Se você não tivesse ficado com a sua boca fechada, se você não tivesse me ajudado a expulsar o demônio daquela garota, nós não estaríamos aqui. Não era isso que eles faziam perto da meia-noite?
aqui para adorar, então eu vou adorar. Quando a oração de Paulo e Silas chegou ao céu, o Senhor disse: quem são esses que estão louvando o meu nome? E olhou para baixo, e eles estavam em cadeias. E de repente, olha aí, de repente, de novo a palavra, de repente, o Espírito Santo soprou um vento e trouxe um grande terremoto. Oh, você já estudou? Vento traz terremoto? Você estudou? Veio um vento do leste e trouxe um terremoto lá na Baía da Guanabara. É assim, Maria? Não é. Sabe por que ele está falando que veio um vento como um terremoto? Porque o vento é também a tradução do hebraico para o Espírito. Veio um Espírito da parte de Deus, que veio e abalou a sua estrutura. Mas como o que Deus faz não é diferente do que as pessoas estão esperando, Ele trouxe como uma ação da natureza, um terremoto. Aí você entendeu? Agora o terremoto destrói tudo. Aonde ele passar, abrindo um buraco, enterra a cidade. Estão redescobrindo Sodoma agora. Abriram um buraco e encontraram a entrada que dá lá em Sodoma. Já temos 15 dias que esse arqueólogo está escavando Sodoma. E parte da cidade foi engolida inteira. Tem parte da cidade inteira engolida. Mas desceu fogo. Mas embaixo também teve terremoto. E quando você louva, não importa a expressão, Deus envia o seu Espírito, o anjo, o ministro do Senhor, e todas as cadeias caem por terra. Porque o propósito do Senhor é salvar até o cadeieiro, através da minha e da tua vida. Se você não louvar ao Senhor, pessoas ficarão sem ser salvas. Louve ao Senhor, Deus te deu esse poder. Louve ao Senhor. Às vezes eu fico olhando aqui, Deus usando a minha esposa, a pastora, falando com as irmãs que pararam de louvar, ou que louvam, não querem louvar muito. O Senhor usando ela e falando: olha, apenas me louve, apenas me louve, apenas me louve, apenas me louve. Isso fica na minha mente. Apenas me louve. Você está ouvindo o Senhor? Apenas me louve. Louvar o Senhor não é só cantar, não, meu irmão. Cantar sim é lindo, é um ministério eterno, não vai ser parado. Mas Ele está dizendo: louve o Senhor, apenas me louve. Me louvar é muito extenso. Louvar ao Senhor é ser grato a Ele por tudo que Ele te deu. Se você reconhece que cada passo, cada vitória que você tem durante o seu dia, você retribuir ao Senhor, você está louvando ao Senhor. Foi bem o dia hoje? Foi bem o dia do João? Foi? Louvado seja o Senhor pelo dia de vitória e de conquista. Vitória, alcancei as minhas metas. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é louvar ao Senhor. Mas não daria, nossa, tem tantos clientes que eu nem sei, tem que escolher qual que eu vou fazer. Louvado é o nome do Senhor. Marcos Alberto, olha, a porta não está aberta, meu querido. Abriu, foi duas portas para você. Manda um link empurrar você, passar por ela, em nome do Senhor Jesus. Mas louve ao Senhor. Dá um pontapé, mulher. Ajuda ele, entende? Mas louve ao Senhor, porque o Senhor preparou 5 minutos só para ele, dizendo: a porta está aberta, foi eu que abri, ninguém pode fechar. Apenas louve ao Senhor. Até me empurrando, louve ao Senhor, no sentido certo. Glória a Deus. Você entendeu? Louve ao Senhor. Louve ao Senhor. E eu termino dizendo o que o texto diz: creia. Às vezes eu creio na porta, às vezes eu creio no pastor, às vezes eu creio na profeta, mas ele diz assim: olha, no que eu não estou tirando mérito de ninguém, cada ministério foi Deus que deu para a glória do nome dele, toda honra e glória seja lá o Senhor. Mas ele diz assim: tenha fé, creia em Deus. Tenha fé em Deus. Aleluia!
Evangelista, como é que é? Tenha em mente que você já recebeu aquilo que você está falando. E ao terminar de orar, o que você faz? Louve o Senhor. Senhor, obrigado, Senhor, porque aquilo que eu falei com o Senhor já é meu, já está preparado. Eu estou aqui e a manifestação é real, diz o Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para você, porque eu estava sentado ali, o Senhor começou a falar comigo de algo sobre o ministério. Quando começou o ministério, eu acho que eu orei por volta de uns 2, 3 anos, que eu queria um ministério que espantasse. Não sei se os irmãos lembram, já falei nas mensagens mais antigas, 2 anos atrás, você vai ver. Senhor, eu quero um ministério que espanta. Ixi, todo mundo vai correr, pastor? Não. Espanta o campo espiritual. Você crê? Você crê? O Senhor disse que eu tenho. Glória a Deus. Mas isso não vai acontecer porque eu orei, não. Vai depender de eu crer nisso. E se eu crer, eu vou orar. E se eu orar, eu tenho em mente que eu já recebi. E se eu já recebi, eu louvo o Senhor, glorifico, agradeço ao Senhor, louvo ao Senhor. E você terá tudo aquilo que foi falado na oração, pedido. Amém? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Eu tenho tudo aquilo que eu pedi em oração. E é hoje. É hoje. Não há dificuldade. Não há empecilho. Não há embaraço. No céu, os ministros, os anjos, os arcanjos recebem ordem de Deus para agir ao meu favor, na minha casa, hoje, agora, porque eu creio que esta é a minha estação, é o meu momento, e Deus está no controle, no domínio do meu ministério. Amém. Glória a Deus. Em nome do Senhor Jesus, seja livre. Seja livre de todo embaraço. Eu quero orar sobre a sua vida dizendo assim: está escrito que para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer todas as obras do inimigo, todas as obras de macumbaria, feitiçaria, bruxaria, voodoo, magia negra, saravá, simpatia, palavras malditas, palavras negativas, palavras lançadas ao nascer no seu ventre, palavras que feriram, palavras que foram impedimento, que você seja livre agora,